Que a paz seja conosco. Uma boa noite a todos. Mais uma vez nos reencontramos aqui para realizar esse trabalho de segunda-feira. Trabalho este que temos todas as segundas-feiras na nossa amada igreja, às 19h30. Então, vamos nos unir em vibrações nesses minutinhos para que possamos aprender, orar e irradiar boas energias a todos aqueles que estão necessitando, incluindo nós se estivermos necessitados. Lembrando também que todos aqueles que quiserem colocar um recipiente com água onde estiver assistindo este vídeo, que o faça para que esta água seja impregnada de bons fluidos. Convido todos vocês agora para fazermos uma oração antes de iniciarmos este trabalho. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperanças àquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa puríssima imagem. Que assim seja. Então, nas segundas-feiras, nós temos o estudo da mediunidade e em um segundo momento é aberto espaço para comunicação com o plano espiritual e, por fim, passes. Então, como hoje se trata de estudo da mediunidade, eu vou compartilhar com vocês do livro A Vida Fora da Matéria, capítulo 5, que nos fala sobre a obsessão. A obsessão é um dos males que mais sofre a humanidade. Seu perigo maior está precisamente no fato de não ser percebida, nos seus aspectos menos chocantes, pelo que desconhecem as verdades espirituais e o racionalismo cristão difunde, principalmente na parte referente à vida fora da matéria. A obsessão pode apresentar-se de forma sutil, amena, periódica, permanente, branda ou violenta.
Nas formas sutis e amenas, manifesta-se por manias, pavores, esquisitices, fobias, cacoetes, excentricidades, exotismo, extravagâncias, paixões, fanatismo, covardia, indolência e por todos os excessos, como os sexuais, os de comer, os de rir ou chorar e muitos outros. Claro, todos esses aonde são em demasia. Apesar de toda ação deletéria que as formas no astral inferior exercem, apesar de toda a ação deletéria que as forças do astral inferior exercem sobre a humanidade, forçosos é reconhecer que a culpa da obsessão cabe, em grande parte, à própria vítima, por haverem, quando são alimentados, os pensamentos com que formam as correntes de atração em que se apoiam os obsessores. Então vejamos, conforme as vibrações que o ser encarnado vibra, tem a chance de atrair os desencarnados obsessores. Está exclusivamente demonstrado nesta obra os fatos e vem todos os dias confirmando que os pensamentos de perversidade, de vingança, de ódio e outros semelhantes vibram em todas as direções do espaço inferior, estabelecendo imediato contato entre quem os emite e os espíritos obsessores. As criaturas, ainda mesmo quando não aparentem estar obsedadas, criam um clima ambiental profundamente danoso a si mesma e aos membros da sua família ou pessoas que convivem, forçando uns aos outros a participarem do mesmo ambiente, sem possuírem os esclarecimentos capazes de minimizar os efeitos perniciosos da má assistência. Ou seja, se você está vibrando em energias ruins, maus pensamentos, consequentemente aqueles que vivem ao seu redor serão afetados por estas energias. O resultado é quase sempre a obsessão dessas pessoas, em qualquer das formas, benigna ou violenta. Nem sempre o espírito obsessor tem consciência do mal que produz. Ele também, vítima dos erros que praticou quando encarnado, pelo desconhecimento da vida fora da matéria. Muitas vezes, esses que são atraídos pelos nossos pensamentos não têm a intenção de nos prejudicar, não tem nenhuma ligação conosco por outras vidas. Eles apenas se afinizam pelas mesmas energias que temos. Se estamos em um ambiente, dá um exemplo de um bar, um ambiente pesado, lá terão irmãos que gostam desses lugares e se afinizam com isto. Assim como se estamos em um ambiente de paz, de luz, de alegria, lá terão irmãos que vivam na mesma sintonia. E assim somos nós encarnados. Pessoas alegres, felizes, gostam da companhia de pessoas alegres, felizes. Pessoas tristes, rancorosas, bravas, já se afinizam com este outro tipo de pessoas. E é da mesma forma o lado espiritual e o espiritual com os encarnados, se afinizam de acordo com as suas vibrações. Esta lamentável ignorância fê-lo prisioneiro do ambiente atmosférico da Terra, levando pela cegueira das falsas crenças e persuadindo de que nada mais existe para os que desencarnaram, além do ilusório meio que passaram a viver. Isso aqui dos espíritos que já desencarnaram e não acreditavam na vida fora da matéria, pensavam que tudo que existia era apenas isso aqui. Então, quando eles desencarnam, ficam perdidos, não sabem o que aconteceu, muitas vezes não entendem o
ou não aceitam que desencarnaram e que a vida continua. E outros mesmos nem sabem que desencarnaram, continuam na volta dos seus familiares, das suas coisas materiais, sua casa, envolvidos da mesma forma, nem se dão conta que desencarnaram. Isto pela falta de conhecimento da vida após a matéria, a vida depois deste plano aqui. Procura então desenvolver qualquer atividade neste ambiente, passando a intuir os seus ex-parentes, amigos e conhecidos, na suposição de que praticam uma boa ação ou por sentir prazer nesta atividade. Aqui nos fala, ele fica em volta dos seus familiares, seus amigos, porque ele se sente, ele está perdido, não sabe que tem que viver a vida de espírito afastado deles, ele não entende que a vida continua e continua apegado às pessoas com as que ele viveu e com seus bens materiais, e muitas vezes sente prazer nisso, né? Essas intuições, se bem aceitas, fornecem estímulo para outras, estabelecendo imensa coparticipação dos espíritos do astral inferior com os seres encarnados. Quando isto acontece, o caminho para a obsessão está aberto. Vejamos, até muitas vezes ficamos chorando a perda de um parente ou de um amigo, ficamos tristes, ficamos ressentidos e ficamos, mas por que? Sofrendo. Podemos atrair este espírito para perto de nós. Muitas vezes ele quer nos ajudar, quer nos amparar e não tem como, e ele não tem condições de nos ajudar e acaba sofrendo com isso e fazendo nós sofrermos também, entrando na mesma sintonia. Sempre que a afinidade for intensa, os obsessores não se apartam da vítima, pelo prazer que tem de permanecer onde se sentem bem. Quando a obsessão é provocada por espíritos que foram inimigos do obsedado na Terra, a ação perturbadora é exercida com maior violência contra ele, sendo mesmo comuns as crises furiosas. Então vejamos a importância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas energias, né? Para a gente não atrair esses irmãozinhos que muitas vezes estão perdidos, não sabem o rumo que tomar, acabam se afinizando com essas nossas energias menos felizes. Então está em nós, primeiramente, ter o cuidado com tudo aquilo, com nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para atrairmos, assim como tem irmãozinhos menos felizes, tem espíritos de luz, protetores, que se afinizam conosco nas energias que nós vibramos. Eles vêm, nos ajudam, nos intuem, nos protegem, nos amparam. E se estamos vibrando em energias mais baixas, consequentemente teremos companhias mais infelizes. Então, espero que tenha deixado a mensagem aqui para vocês, não vou me alongar muito. Agradeço a cada um de vocês que vibra conosco nesses trabalhos, ora conosco, e que essas orações com certeza chegam àqueles que a gente mentaliza. Agora na sequência teremos o hino Maria de Nazaré e logo após a palavra da nossa querida Lourdes Dornelles. Que possamos ter todos uma boa noite na santa paz. Que assim seja. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu
coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou. Um sonho de mãe, Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Amados irmãos, que a paz do Senhor seja conosco. Novamente vamos a um estudo no nosso trabalho de desobsessão, às segundas-feiras, onde muitas pessoas vêm buscar querer saber notícia dos seus companheiros que desencarnaram. Então chegam e perguntam: como é que eu posso saber do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu filho, do meu irmão? Como é que eu quero saber se está bem ou não? Então nós logo respondemos: ele está como ele viveu aqui. Não existe, nós não temos o direito de dizer a ninguém se está bem ou mal no lado espiritual, até porque o nosso trabalho não permite a evocação de espíritos. Vamos chamar tal espírito para se comunicar. Isso não existe. E onde isso existe é falsidade. Nós nos entregamos de corpo e alma a esse trabalho de auxílio aos irmãos necessitados, desencarnados, mas confiantes nos nossos amigos da luz que determinam quem recebe a permissão para se comunicar. Não é um querer nosso. Então, muitas vezes uma pessoa chega pela primeira vez em um trabalho de desobsessão e recebe a comunicação de um familiar seu. Mas muitas vezes essa pessoa vai muito tempo frequentar para receber a notícia do seu desencarnado. Isso não é uma brincadeira, é um trabalho muito sério, de muito respeito. Então nós, de maneira nenhuma, quando alguém chega pedindo que quer saber notícias, nós já logo dizemos: isso aqui não existe. A notícia vem quando é permitido. Pois bem, nós vamos falando em desobsessão, falando nessa parcela que é a partida nossa. Aqui nos diz, na sequência deste estudo que nós estamos fazendo nas segundas-feiras lá na casa, do livro Evolução Espiritual na Prática,
Bruno Gimenez e Patrícia Cândido. Aqui é uma pergunta. Existe céu e inferno? Sim, mas são estados de consciência criados por nós mesmos. Quando desencarnamos, a nossa sintonia espiritual, o nosso estado de consciência, resultante dos nossos atos, do nosso padrão moral, do nosso caráter, da nossa ética, nos leva por atração magnética para dimensões da mesma sintonia. Então, nós observamos, nós vamos como estamos. Como será a minha vida do outro lado? Olha para cá, como é a minha vida aqui? Eu sou feliz fazendo os outros felizes? Ou sou infeliz com a felicidade dos outros? Eu vou como estou. Então, quando eu analiso o que é a minha vida aqui, eu vou saber o que será a minha vida na espiritualidade. Mais uma vez reiteramos, não existe o castigo de Deus. Existe a consequência dos nossos atos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Logo, eu sou livre para escolher, eu tenho livre-arbítrio. A vida me deu o livre-arbítrio. Né? Eu sou livre para escolher, mas sou escravo das minhas escolhas. Né? Então, não existe o castigo de Deus, apenas a consequência dos nossos atos. E o tipo de morada que encontramos no além depende dos nossos níveis de sintonia emocional, mental e espiritual. Então, aquela morada que nós vamos é uma criação mental nossa, uma criação da nossa consciência. De acordo com o nosso estado consciencial, é a morada que nós vamos habitar. Não deixe para pensar na morte apenas quando a idade avançar. Pensar na morte com o olhar da evolução espiritual não é pessimismo, é consciência. Exatamente. Quando nós chegamos nesta terra, bebê, nós só temos uma certeza na existência: a morte. Nada mais é certo. A única coisa certa é que, se nós nascemos aqui, nós vamos desencarnar um dia. É a única certeza que nós temos, né? Então, nos diz ainda, cuide muito bem do seu corpo físico, mas com a consciência de que ele não é a sua essência divina. Claro que não. Você, ou melhor, o seu eu, está dentro do seu corpo, assim como a água pode ocupar uma garrafa. Né? Então, o nosso eu está dentro deste corpo. Né? Eu não sou este corpo. Às vezes as pessoas dizem o meu espírito. O meu espírito sou eu. Eu posso dizer o meu corpo, mas não o meu espírito. Porque o corpo não é dono do espírito, pelo contrário, o espírito que determina o corpo, né? Tenha consciência de que todos estamos de passagem pela Terra com o propósito de evoluir. Desenvolva a consciência da eternidade da alma e comece a refletir sobre os seus apegos, que são ilusões baseadas no medo. Meu apego. Minha casinha. Deus o livre ficar sem a minha casinha. O meu carro, o que eu vou fazer sem um carro? Então, é um apego. O apego. Minha mãe. Como é que eu vou viver sem a minha mãe para lavar minha roupa, para fazer minha comidinha, para limpar meu quarto, para manter tudo em ordem para mim? Olha aí, filhos. Então, isto é apego. É apego. Eu costumo observar, como diz, do alto dos meus 70 anos, eu já vi tanta coisa acontecer nesse planeta. Graças a Deus, muito obrigado, que Deus nos deu entendimento da vida. Eu já vi muitas pessoas nos velórios chorando desesperadamente em cima
do caixão ali do seu ente querido, seja o pai, seja a mãe, e a gente olha conhecendo as pessoas, porque eu conheço pessoas da minha vida toda, né? Sabendo como foram tratados os seus familiares, os seus velhos, eu olho e pensar assim, puxa vida, esse choro é um choro egoísta, não está chorando porque vai ficar sem aquele grande amor que ele trouxe ao mundo. Está chorando porque vai ficar sem aquela pessoa que vai fazer as coisas, né? vai lhe ser útil. Puxa vida, agora eu vou ficar sem. Olha, é doloroso dizer isso em público, mas eu já vi muito isso aí. Conhecendo, como eu disse, as pessoas, as famílias, eu já vi muitas pessoas nessa circunstância, chorando muito porque perderam aquela fonte de segurança que lhe era confortável. Então, não é por amor, mas por não estar se sentindo prejudicado, entende? Com a partida de alguém. Então, vamos nos livrar destas situações que são muito desagradáveis, porque quando nós bater do outro lado, vai se descortinar para nós a realidade. Nós vamos ver isso. Já pensaram? Nós chegar no plano espiritual e fazer o retrocesso do nosso filme da existência e ver eu chorando diante do meu pai ou da minha mãe ou do filho ou do marido lá no cemitério e ver que o meu choro não era um choro de gratidão, era um choro de se sentir prejudicado. Então isso, com certeza, situações assim vão ser constrangedoras para nós no mundo espiritual. Então vamos nos desapegar desses sentimentos menos felizes, né? Porque a vida passa tão rapidamente e quando nós vemos chega a nossa hora de prestar contas, não é? Então, quando alguém desencarna, precisamos focar nossas orações para essa pessoa com o coração leve. Olha só. Amoroso e desapegado. A dor e o sofrimento que revelamos quando alguém se vai são influências nocivas à evolução ou à libertação do desencarnado. Nós ficamos chorando, chamando, né? Nós não libertamos aquele irmão. Não libertamos. Então, além de contribuirmos através das preces para a sua libertação, precisamos controlar nossas emoções de apego e dor em relação ao nosso familiar desencarnado, para não nos tornarmos obsessores vivos daquele que se foi, prejudicando muito o seu equilíbrio na dimensão espiritual. Olha que importante isso. Muitas vezes as pessoas pensam que o obsessor é o desencarnado. Nem sempre. Muitas vezes o obsessor é o encarnado. Ele não dá folga, ele não deixa o desencarnado se libertar e seguir o seu rumo no mundo espiritual. Então vamos tomar consciência disso e nos preparar, nos desapegar, amar sem ser apegados. Isso é difícil, mas é possível. Vamos treinar, meus queridos, esse amor pelos nossos, agradecer a eles todos os dias pela oportunidade de termos convivido na Terra e treinar o desapego. Que a paz e a luz permaneçam nos nossos corações, aqui e agora. Que assim seja. Convidamos a todos neste momento para levantar os seus sentimentos mais nobres à Divina Providência, para receber um atendimento com passe à distância. Então, nesta hora, se você tiver uma vasilha com água ali para receber a energização também, será muito bom. Convido para que no fechamento deste trabalho de amor, de paz, os anjos de luz, os benfeitores
Mestre, enviando a todos as mais ricas bênçãos, saúde, paz, harmonia,